Fala rapaziada, beleza? Vou falar de um assunto que é o seguinte, muitas oficinas, muitos clientes não entendem na verdade, porque muitas oficinas não fazem serviços, vamos dizer assim, os famosos lábios de suínos. Muitas vezes a oficina ela não faz um remendo, ela não faz uma adaptação, ela não faz alguma coisa do tipo que não seja correta ou completa por culpa do próprio cliente. Ué, como assim? Quantas vezes eu trabalho em oficina desde 2004 e convivo em oficina desde quando eu nasci, porque sempre eu morei até em 1999, até dezembro de 1999, eu morei encostado com a oficina. Então, a oficina do meu irmão, tem encostado. Então eu sempre convivi em meio de oficina, sempre. Até hoje, provavelmente eu vou morrer nesse ramo, mas enfim. Então, quantas vezes eu já vi clientes pedindo para fazer um serviço? Ah, não, não faz isso, tem como fazer meia sola, não faz o motor completo, não precisa fazer cabeçote e bloco, que é sempre o recomendado. O recomendado, o meu irmão lá na oficina a gente colocou como padrão, depois que a gente teve um problema em 2007. A gente teve um problema muito grande por ter, a gente já sempre aceitou fazer só o cabeçote, retífica de cabeçote, por exemplo, sem desmontar o bloco, o pistão e tudo. Até 2007 a gente aceitava fazer isso sem assinar termo, sem ter que avisar o cliente de riscos, de comprometimentos, de tudo isso. Depois desse problema, a gente até aceita, continua aceitando fazendo retífica somente de cabeçote, por exemplo. É só um exemplo. Mas depois que o cliente fica sabendo do termo, ele assina, ele pega duas vias, ele assina nome completo, visível, legível, né? Legível, data, hora, tudo. Uma via para a gente e a mesma via assinada fica com ele também. A mesma coisa. Então, por quê? Porque o cliente ele pede pra gente, o WhatsApp ajudou muito isso, porque quando o cliente pede alguma coisa, é por isso que hoje em dia a gente dá cupom de desconto, a gente dá voucher de compra, a gente dá um monte de coisa, somente quando toda a negociação é feita via aplicativo de mensagem, Telegram, Skype, e-mail, enfim. A gente, se qualquer coisa na negociação for falada, o cliente não participa de promoção e não participa de nada. Tudo tem que estar registrado. Enfim, mas Renan, você sempre diz que tem câmera com áudio. Tá, mas a câmera fica lá 6 meses, depois deleta. Então é um prazo muito curto. E muitas vezes o cliente ele pede um serviço parcial e depois sai falando mal pelas costas. Nossa, a oficina lá, olha a merda de serviço que fez. Eu levei lá, eles que falaram para fazer isso. Quantas e quantas, milhares, não é centenas não, milhares de vezes o cliente pediu, a gente colocou na ordem de serviço, tudo bonitinho. O cliente solicitou a troca disso, o cliente solicitou fazer isso. Só que, óbvio, quando ele está numa roda de churrasco, uma roda de amigo, ele não vai mostrar a ordem de serviço que foi ele que pediu. Ele não vai mostrar a negociação no WhatsApp. Ele não vai mostrar. Ele vai falar que a oficina sugeriu. A oficina que falou que podia fazer, que era tranquilo. Então, se você quer que as oficinas continuem aceitando fazer um serviço que não seja padrão montadora, padrão do estabelecimento, padrão original, padrão decência, então pare de falar. Você tem duas orelhas e uma boca. Fale menos, converse menos, fofoque menos. Então, quando você falar menos, você vai ter mais benefícios. Porque aquele cliente que a gente, por exemplo, na minha oficina, vão fazer 3 anos de oficina. A oficina, eu já entendo, eu já sei o cliente que é falastrão, que fala pra caramba, fala mais que a boca. Então, tem o famoso ditado, peixe morre pela boca. Então, quando eu sei que o cliente fala pra caramba, aquele cliente que chega, conversa com todos os mecânicos, fala de mulher, fala de futebol, fala de política, fala de religião, fala de não sei o que, fala disso, fala disso, fala disso, fala de... E fala. Esse cliente,
provavelmente esse que fala pra cacete, se ele pedir para eu colocar uma lâmpada, Renan, você não tem lâmpada sem ser original da montadora? Não, não tenho. Não, você não tem GE, não tem Osram? Não, só para você eu só vendo lâmpada que eu comprar na concessionária. Eu te entrego até a nota fiscal. Então tem cliente que eu trato assim. Tem cliente que se ele chegar para mim e falar, Renan, eu quero embreagem look. Não, para você eu não vendo, nem Valeo, nem Sachs, não vendo. Eu vou comprar na concessionária. Ah, mas na concessionária vai vir look, vai vir Sachs, vai vir Valeo. Não importa. Para você eu só vou comprar na concessionária. Como tem mecânico. Hoje na rede de oficinas existem 3 mecânicos que o meu irmão só entrega peças para ele se for original de balcão de concessionária. Balcão. Não é comprado, por exemplo, uma peça GM em distribuidor. Não. Só se for comprada no balcão da concessionária. Então, esse mecânico, eles já sabem que o meu irmão trata eles assim. Eu não sei se eles vão aguentar ficar muito tempo trabalhando com a gente, mas por causa de alguns problemas, o meu irmão falou, ah, tudo bem. Então, isso, tá bom. Com vocês eu só trabalho assim. A pastilha e disco, ah, pode ser essa marca. Não. Se você, se você pegar esse carro, já saiba que eu vou contar na concessionária e só vou comprar lá. Ah, mas pode ser Cobrec, pode ser Sil, pode ser Ecopads. Não. Com você, eles já sabem disso. Esses 3 mecânicos sabem que com eles é só assim. Óleo e filtro. Se não tiver, pega a moto, vai buscar no Brasil para ele usar. Ah, mas o orçamento fica muito caro para o cliente. Então, assim, se o próprio mecânico não quiser perder o orçamento ou os outros mecânicos que sabem que a gente trata faz isso com eles, por causa de problemas que já trouxeram para a gente, então assim, então não deixa ele mexer no carro. Não deixa ele mexer. Porque se ele for mexer, o orçamento vai ficar caro, é perigoso o cliente, grande chance do cliente não aprovar. Então quer que o cliente aprove? Coloca outro mecânico para mexer. Enfim, arrumaram um problema para a gente, tudo bem, não tem problema. Arcamos, o meu irmão teve um prejuízo de quase R$ 9.000 no motor de um carro por causa disso. Depois daquilo, somente peça de concessionária. Ah, mas é certeza que não vai dar problema? Não, não é certeza. Mas tá lá, toda vez que o meu irmão entrega a peça para ele, meu irmão deixa a nota fiscal embaixo. Meu irmão coloca as peças embaixo do carro e a nota fiscal tá lá. Meu irmão coloca uma fita crepe, um durex, coloca para o mecânico saber onde foi comprado, quanto que foi pago, tudo certinho. Nome do vendedor, telefone da concessionária, coloca tudo, de propósito, só para evitar certas coisas e também para testar novas desculpas, novas explicações. Tá? A gente que também quer aprender. Fazendo isso, a gente está aprendendo bastante. Então, assim, quer que a oficina faça um servicinho aqui e ali, quer que te ajude num momento que você precisa, pô, só apaga a luz de injeção, mas a luz de injeção, né? A luz de anomalia do motor, né? Apaga a luz de injeção, mas não precisa resolver as falhas, não precisa resolver os defeitos, não precisa, só apaga. Não, para esse cliente não. Porque fala pra cacete, porque mente pra cacete, porque inventa pra cacete. Então assim, quer que ser um bom cliente, quer que a oficina, que na verdade a oficina seja uma boa prestadora, uma completa prestadora de serviço para você, fale menos. Fique. Não tem aquela velha história, se você é homem e gosta de mulher, eu acho que você já ouviu essa frase. Quem come quieto, come sempre. Então, assim, leve isso para fala. Quem fala menos, fala sempre. Ou quem fala menos, quem fala pouco, é servido mais vezes. É servido de forma melhor. Então, fale menos. Chega lá na oficina, de boa, ó, quero fazer isso. Veja se a oficina prestar algum te indicar, te recomendar, te sugerir alguma coisa, não, beleza, pode fazer. Tranquilo, sem problema, sem causar alvoroço, sem chegar já dando diagnóstico. Não é que é errado, não é que a gente fica bravo, não, não fico bravo, eu até gosto, porque o cliente chega com informação que a cada 100 vezes que um cliente faz isso, 90% eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar naquela informação. Então, a cada 100, 90 vezes, o cliente me traz informação nova. Ô, Renan,
li na internet tal coisa, Renan, fui em oficina, o cara falou isso para mim. Às vezes, vem com uma informação que eu sei que está incompleta, que eu sei que está errada, mas não tem problema. Pelo menos isso eu já vou entendendo como é que é o mercado. Às vezes o cliente ele vem do concorrente do lado e fala, eu fui ali, ele me falou tal coisa. Eu já entendo como aquele mecânico está trabalhando. Ele não é como ele está trabalhando. Não é que ele vai trabalhar a vida inteira daquele jeito, mas naquele momento ele está trabalhando daquele jeito. Então eu falo, pô, ele deu essa explicação para o cliente, será por quê? Então eu fico pensando, será que é porque o cliente pediu diferente para ele, diferente para mim? Será que realmente a mesma conversa que está tendo comigo teve com ele? Então é muito bom quando o cliente vem com informações, porque assim a gente sempre aprende. Pô, Renan, li no Google, num site tal, que não sei o que eu pesquisei no Google, entrei no site tal e li tal informação. Você fala, pô, na internet está tendo esse tipo de informação, temos que tomar cuidado. Então eu tenho que mudar aqui meu checklist, tenho que mudar minhas observações, tenho que fazer uma reunião com as pessoas e informar os funcionários que tem tal informação na internet. Que a gente, por causa dessa informação, a gente não pode mais falar certas coisas. Ou a gente tem que complementar. A gente tem que começar a falar novas coisas. Então, assim, para você que gosta de serviços de adaptação, principalmente quem tem carro mexido, quem tem carro antigo, quem tem carro importado, geralmente precisa várias peças, dependendo do bairro onde você esteja, do seu orçamento, até a época da semana, até a época do mês, até a época do ano, influencia em localizar peças de certas marcas. Então você precisa fazer uma adaptação aqui, ali. Sempre é raro passar uma semana sem precisar fazer alguma adaptação no veículo ou na peça. Você compra uma peça de uma marca, um amortecedor, por exemplo, ele vem com um prato mais alto, só que a haste é menor, então compensa. Então, às vezes, quantas vezes eu vi mecânico falando, para esse cliente aí não, para esse cliente aí não vou colocar esse amortecedor que é um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, o prato um pouquinho mais largo, não vou colocar. Mesmo no catálogo informando que é conversão. Mesmo. Filtro. Pega um filtro de um carro 5.6 V8. Ele é desse, ele é mais comprido do que o meu palmo aberto, assim. E no catálogo informa que o filtro multi, que é metade do tamanho, ele serve. No filtro tá lá. Você pode até tirar um print, salvar na ordem de serviço. Eu faço isso, tiro um print, salvo na ordem de serviço, para mostrar para o cliente um possível problema. Mas o mecânico não aceita, porque sabe que o cliente é enjoado, porque sabe que o cliente é cri-cri, porque sabe que o cliente é exigente. Então, não. Então, eu vou comprar na concessionária. Mas o multi custa R$ 30, R$ 12, R$ 15. Né? E na concessionária custa R$ 400 o fio de óleo. Foda-se. Para esse cliente, eu vou ter que comprar na concessionária, porque ele é muito exigente. É uma pessoa muito correta, muito ostentadora de virtude, muito falsa moralista, muito caga-regra. Então, já que essa pessoa é isso, hoje em dia a gente vê muito isso, principalmente as pessoas. Você começa a falar de política, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Hoje em dia a gente percebe muito o estilo do cliente começando a falar de política. Eu puxo um assunto de política, eu já entendo o perfil do cliente, eu já sei. Eu já sei se é um cliente que vai pedir peça genuína, que vai pedir peça original, que não vai querer, que vai querer só peça paralela, que vai querer. Cara, o assunto política, ele praticamente dá um traço. Tá muito fácil hoje descobrir o tipo do cliente. Muito fácil. Falar de política e religião. Você começa a falar esses dois assuntos, você já traça. A gente até brinca lá na oficina, e eu comecei a brincar com isso foi em 2017. O eletricista tinha saído, a gente começou a brincar. No balcão, a gente tá ali fazendo orçamento, começou a falar de política, aí o cliente, por exemplo, sai assim, ah não, beleza, vou pensar, tá, calma aí. Aí eu chego pro mecânico e falo, cara, ele não vai aprovar, fica vendo. E não aprova, é só o jeito de falar, só o jeito já de querer ostentar muita virtude, deixa a TV ligada. Outra estratégia, deixa a TV ligada, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Você deixa a TV ligada,
passa uma matéria, passa outra, passa outra. Certa matéria o cliente comenta. O cliente só comenta em certas matérias. Já dá para entender o perfil do cliente. É impressionante. Você deixa jornal, jornal automotivo, jornal de fofoca. Olha, lá na oficina tem Forbes, tem Exame, tem Folha, tem Estadão, tem jornal automotivo, revista automotiva. Você está no balcão, você vê o que o cliente pega para ler, eu já saco, já dá para traçar perfil do cliente. É muito interessante. Você traça o perfil do cliente na hora. Não, mas é muito bom. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.